Olá, aluno VIP! Seja bem-vindo à sua primeira aula. E essa aula nós vamos falar sobre duas dicas essenciais para você não errar mais na alimentação antes de fazer seus exercícios e sempre saber o que comer antes de se exercitar, antes de fazer seus exercícios. Bem, talvez você ainda não me conheça, o meu nome é Gustavo de Lima, eu sou formado em Educação Física, trabalho como personal trainer há mais de 12 anos, tenho um estúdio de treinamento personalizado, sou sócio proprietário das academias Best Training de Volta Redonda de Barra Mansa, sou formado em nutrição, trabalho como nutricionista esportivo e também tenho formações na área de coach e programação neurolinguística, que são técnicas de programações mentais. E hoje eu vou te ensinar o que comer na refeição pré-treino, ou seja, o que comer antes de fazer os seus exercícios e quanto tempo antes você deve comer para ter um bom desempenho. Então eu vou começar fazendo um resumo para o entendimento ficar mais fácil. Nós temos 3 macronutrientes, as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Mas hoje nós vamos falar só do carboidrato, porque ele é o grande responsável por fornecer energia para o organismo. A gordura também fornece? Fornece, porém demora mais tempo. A proteína também pode chegar a fornecer? Pode, mas realmente o maior responsável por um exercício bem feito é o carboidrato. Se o exercício fosse uma fogueira, o carboidrato seria a lenha. Se o exercício fosse um carro, o carboidrato seria a gasolina. Então, se faltar carboidrato, o seu desempenho no exercício diminui e diminui muito. Então, é primordial ingerir carboidrato antes do exercício para ter um bom desempenho. E quais são os tipos de carboidrato? Os carboidratos são os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Os carboidratos simples são as frutas, os sucos de frutas, as geleias, legumes e verduras com poucas quantidades de fibra e os doces de uma maneira geral, que devem ser evitados para ter um bom resultado, um bom desempenho, mas eles são carboidratos simples também. E eles devem ser ingeridos, os carboidratos simples, de 40 minutos a 1h10 antes de fazer os seus exercícios. E os carboidratos complexos são os pães, o arroz, a batata, inhame, mandioca, purê, macarrão e qualquer tipo de farelo, de trigo ou da mandioca. E como são moléculas maiores e mais complexas, elas devem ser ingeridas de 1h10 a 1h50 antes de fazer os seus exercícios. Ah, muito bom, hein? Entendi. Me fala uma coisa, por que esse tempo? É porque esse é o tempo que o organismo precisa para fazer a ingestão, a digestão e a absorção desse carboidrato, deixando essa energia totalmente disponível para ser usada durante a atividade física. Seja essa atividade física corridas, caminhadas, musculação, treino funcional, luta ou qualquer outra atividade. Pô, show, hein? E qual que é o melhor para mim? O carboidrato simples ou carboidrato complexo? E a resposta é que você vai ter que analisar o que é melhor para você, o que é melhor para o seu cotidiano. Então eu vou te dar 3 exemplos. Imagina que você treina às 7 horas da manhã e você acorda às 6. Então o melhor nesse caso é comer o carboidrato simples, pois o organismo vai ter tempo de digerir e absorver esse carboidrato para poder fazer os exercícios com um bom desempenho, com uma boa quantidade de energia. O segundo exemplo, imagina que você treina às 17 horas e você tem um intervalo no trabalho, um intervalo no curso, lá por volta das 15h30. Então esse é um ótimo horário para você comer um carboidrato complexo, porque você não vai treinar com fome e ainda vai ter um bom desempenho nos exercícios para você ter tempo de digerir e absorver esse carboidrato. E o terceiro exemplo, imagina que você treina às 20 horas. Então, se você comer um carboidrato simples às 19, ou se você comer um carboidrato complexo lá pelas 18h20, 18h30, tanto faz, pois em ambos os casos você vai ter um bom desempenho. O importante é você testar e ver qual das duas opções vai ser melhor para você, o que você se adequou melhor, o que você teve como melhor desempenho em ambos os casos. Foi comendo mais cedo um carboidrato complexo ou comendo mais tarde um carboidrato mais simples. Então, seguindo essas dicas, você vai perceber uma evolução no seu rendimento, uma evolução no seu treino, o desempenho fica melhor, E com o desempenho melhor, fatalmente o resultado final melhora também. Ok? Essa foi a sua primeira aula. Fique de olho no seu e-mail para receber todas as dicas e ter um resultado melhor e mais fácil daqui para frente.
Muito obrigado pela presença, aluno VIP, e até a próxima aula.